Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. E eu cumprimento os irmãos que estão nos assistindo com a mesma paz. Eu confesso aos irmãos que eu estou bem nervosa e também bastante feliz por estar trazendo a palavra desta noite. Eu agradeço a Deus porque no primeiro hino foi cantado sobre a honra. E do lugar que eu saí, envergonhada e humilhada, hoje eu voltei, mas com honra. Deus me multiplicou no mesmo lugar, levantou, ergueu minha cabeça. De onde outra hora eu fui humilhada e eu voltei para o mesmo lugar, mas de uma outra maneira. Eu começo agradecendo a Deus pelo privilégio e a oportunidade que Deus me concedeu no dia de hoje. E a semana passada, a Bia falou sobre perseverança. E a Duda falou sobre agentes multiplicadores, motivadores. Eu vou falar sobre oração e gratidão. Desde já eu agradeço a Deus pela vida do pastor, que tem aberto a igreja durante 6 dias na semana, para que pudéssemos orarmos juntos. E enquanto eu estava aqui na igreja orando, Deus estava trabalhando para que eu saísse do aluguel. Enquanto eu orava, Deus libertava meu marido. Enquanto eu orava, Deus livrava minha filha da morte. Enquanto eu orava, Deus tomava a providência para que nada faltasse lá em casa. E enquanto eu oro, Deus ele cuida da minha família. E assim também é na sua vida. Enquanto a gente está aqui orando, Deus ele vai tomando posição, ele vai cuidando de tudo. Muitas vezes você não sabe nem o que está por vir no seu dia, mas Deus ele sabe de tudo. E enquanto você está aqui orando, Deus ele já está tomando providência para que nada fuja do controle dele na sua vida. E meditando na palavra que eu vou entregar hoje, Deus me permitiu que eu me lembrasse de algo importante na minha vida. Há algum tempo atrás, eu estava desesperada atrás do meu marido. Na época, ele bebia muito e outras coisinhas. Ele ficava loucão, arrumava confusão. Ele me dava muito trabalho. Num domingo de manhã, ao invés de eu vir para a escola dominical, eu resolvi que eu ia procurá-lo. E Deus colocou no meu caminho a irmã Paula. E ela me falou o seguinte: ô irmã, onde é que está o seu coração? E me abraçou. Ela falou isso e foi embora. E eu queria ir atrás dele. Eu fiquei com vontade ainda de ir, mas eu entendi o que Deus ele queria falar para mim naquela hora. E eu preferi obedecer. Foi difícil obedecer, mas mesmo assim eu lutei contra mim mesmo, porque às vezes o nosso inimigo é nós mesmos. E eu lutei contra mim mesmo para que eu não fosse e brigar com ele na rua. E eu vim para a casa de Deus. E eu fiquei preocupada, louca de vontade de procurar, para ir reclamar. Mas eu me controlei e vim para a igreja. E aqui eu recebi bons conselhos de Deus, até mesmo de como eu devia me comportar como mulher de Deus. Porque às vezes é fácil falar assim, é assim que a gente deve fazer. Mas tentar é fácil. O difícil é que a gente consiga. E quando eu cheguei aqui, eu recebi muitos conselhos de como eu devia me comportar. E quando eu cheguei em casa, lá estava a minha bênção, dormindo. Eu senti vontade de bater nele, de bater na cabeça dele, de brigar, mas eu orei. E eu continuei orando, para que Deus mudasse a situação da minha vida ali, da minha história. E houve dias em que eu pensei em desistir, mas imagina se a Ana, ela tivesse desistido de pedir a bênção dela. Será que ela tinha desfrutado do milagre? E a Bíblia diz que a gente deve ser parecido com Cristo, que o mundo deve olhar para a gente e deve achar Cristo na gente. E que difícil é isso, porque imagina se Cristo ele tivesse desistido de lutar por a gente, porque ele não tinha nenhum pecado, ele não precisava de nada daquilo. Mas imagina se ele tivesse desistido de entregar a vida dele ali na cruz do Calvário, para que hoje, através da vida dele, nós pudéssemos ser salvos. O que Deus pede para nós, às vezes é muito fácil, porque imagina se Deus ele pedisse um filho para a gente. Teve meses que eu vim na igreja todos os dias, às vezes mais de uma vez, durante mais ou menos um ano. Mas hoje eu glorifico a Deus. Meu marido, ele parou de beber, ele parou de fumar, ele parou de gandaia. Ele é um ótimo pai, ele é um bom esposo. Ele ainda não vem para a igreja. Ele ainda não trabalha no reino. Mas
Eu creio que ele vai estar vindo quando Deus preparar, porque a transformação que Deus fez e está fazendo na vida dele é maravilhosa. Quem via ele antes e vê ele agora, já vê outra, nova criatura, a gente já pode ver nele, porque Deus ele transformou a minha vida, ele transformou a vida do meu marido. Antes ele reclamava do tempo que eu ficava aqui na igreja, agora ele me acorda de manhã para que eu possa vir orar. E quando eu falto, ele reclama e ainda diz para mim assim, eu vou ligar lá para o pastor, porque você não foi porque você não quis, porque ele me acorda de manhã. Ele ainda não ocupa um banco nessa casa, mas a Bíblia fala sobre um homem que passou 38 anos sem andar, mas ele não desistiu, ele ficou ali. E eu estou orando por esse propósito tem só 1 ano, então eu já me considero no lucro. Porque Deus não disse que ia ser fácil, mas Deus ele promete para a gente que quando a gente chegar no final vai valer a pena. E eu queria deixar uma palavra que está aqui em Samuel, 1 Samuel 1,15. Glória a Deus, aleluias. 1,15 e o versículo 17, que diz assim: Porém Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E o 17, que diz: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pedisse. Nessa última semana eu tenho escutado essa palavra todos os dias de manhã, praticamente. E ali a gente pode ver que por meio da vida de Ana nós podemos aprender como que Deus ele pode fazer com que os humilhados sejam exaltados e vice-versa. E isso acontece quando oramos. Deus ele realizou o sonho de Ana. Ele pôde perfeitamente realizar o sonho dela. Ela era humilhada ano após ano, mas mesmo assim ela continuou esperando com paciência. E quando recebeu, ela não se esqueceu de cumprir o prometido. Deus viu graça e abençoou ela mais 7 vezes, porque Ana, quando ela pediu para Deus, ela pediu, mas ela também disse que ela ia oferecer aquela criança ali para Deus. E Deus ele se agradou, porque, pensa, ela tinha muita vontade de ter aquele filho, mas mesmo assim ela disse que ela ia honrar Deus entregando aquele filho para ele. E Deus, quando a gente é grata a Deus por tudo que Ele faz pela gente, a gente toca o coração de Deus. E que bonito é, né? Porque se Deus ele olha para a gente, já é lindo quando Deus vê a graça, e nós imagina tocar o coração de Deus. Quando você planta algo, um ramo, por mais fácil de pegar que ele seja, ele não brota, ele não germina e nasce ali na terra na hora que você põe na terra, mas você precisa de regar, de adubar. Quando você pede a Deus, você tem que estar ali em contínua oração, você tem que estar buscando uma palavra, porque a oração é a sua conversa com Deus, mas a palavra é a resposta dele para você. A Duda e as crianças plantaram algumas plantas no jardim, e ali nesse jardim eu aprendi muitas coisas no dia a dia, vindo na oração de manhã. O Alê, ele sempre rega e pede ajuda para mais uma pessoa, todas as vezes que ele vai regar. Ele podia regar sozinho, mas ele sempre pede ajuda para mais uma pessoa. E eu aprendi que a oração, ela pode ser feita você sozinha, da sua casa, de qualquer lugar que você estiver. Mas quando você tem mais a sua oração, ela tem mais poder. A Gilma vem com a Duda e aduba. E eu aprendi que Deus ele levanta uma pessoa para que traga sempre uma palavra ao seu coração, para que te alimente, e essa palavra ela faz com que você vá engrossando as suas raízes. E outras vezes, eles todos vêm e limpam, tiram as ervas daninhas, os matos, que roubam os nutrientes da terra e impede a planta de crescer. Assim somos nós. Às vezes temos que tampar as brechas, arrancar alguns hábitos que têm nos tirado da presença de Deus. Alguns matinhos que ficam entre as plantas, uma ou outra, causando a separação. Que hábito que você tem tido, que eu tenho tido, que tem nos separado da casa do Senhor? Muitas vezes a gente coloca
coloca coisas no meio do caminho, a gente mesmo forma os nossos próprios obstáculos para que a gente não chegue à casa do Senhor. E a gente vai se separando, causando uma distância entre nós e Ele. E aí, quando a gente enxerga essa distância, às vezes pode ser que seja tarde. Então, não deixe que as ervas daninhas, que os matinhos, tirem a beleza do seu louvor a Deus, da sua adoração. Quando cresce muito as plantas, a Duda vem com a Emily e a sua tesoura para fazer a poda. Ali é cortada as folhas sem vida, mas também se tira-se boas mudas, que outros jardins podem ser feitos daquelas mudas que elas tiram ali. Olhe bem para o seu jardim, preste atenção. Nele, você tira as folhas feias, as folhas mortas, os hábitos ruins. Se santifique e repare, para cortar vai doer um pouco, mas é necessário para que cresça com saúde. Mas quando estiver limpo, olhe de novo e veja que o seu jardim ele vai florescer. E quantas boas mudas ele tem multiplicado. Quantas pessoas, quantas vidas você pode mudar com as suas mudas, com as suas palavras, com o que Deus tem colocado de bom na sua vida. Quantas casas você não pode edificar? Porque se nós somos parecidos com Deus, quando as pessoas olham para a gente somos colunas. Só que se a sua casa cair, tem a vizinhança. Quantas casas você também pode derrubar? Então, que você seja a coluna perfeita e seja uma boa muda. Ana, ela dá a volta por cima. Ela não fica murmurando. Ela não se faz de vítima, mas ela pede a quem realmente pode ajudá-la. Assim como Ana, através da oração, eu vi muitas pessoas passarem apertos e eu agradeço a Deus. Assim como Ana, através da oração, eu vi a minha vida ser transformada nessa quarentena. E eu também vi muitas pessoas passarem por apertos. E eu não passei nenhuma dificuldade, porque Deus ele me honrou em todas as minhas necessidades. E foram supridas. E eu pude até dividir o que eu tive, de tantas bênçãos que eu ganhei de Deus. Ana sabia o que pedir. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente pede a Deus. E Ana, ela tinha um propósito ali. Ela sabia o que pedir. Ela pediu Samuel e ela tinha um propósito para ele. E diz assim a Bíblia mais à frente, Ana, ela era uma mulher estéril, que teve 7 filhos mais. O primeiro foi Samuel. Só que na primeira vez que Ana ela é abençoada, ela já paga a promessa com Deus. Ela foi lá e entregou. A primeira parte ela deu para Deus. Que a nossa primeira parte, o nosso melhor seja entregado a Deus. A cada vez que a gente pense em agradar a Ele, que a gente venha trazer o nosso melhor para Ele. E o Senhor, Ele se agradou e foi abençoando a Ana mais vezes, porque ela entregou a primeira parte a Deus. Atenção no que você pede e tome cuidado, porque o nosso coração, ele é enganoso. Em minhas orações, eu sempre peço a Deus assim, que Deus me dê uma casa boa e confortável para que eu colocasse meus filhos dentro. E esse era o legado que eu queria deixar para os meus filhos, uma casa onde pode ser roubada, pode ser destruída. E no sábado, Deus falou assim comigo, não é muito melhor e mais importante que os seus filhos eles vivam em comunhão? E não é muito melhor que eu salve os seus filhos e que eles possam vir morar comigo aqui no céu? E eu entendi que muitas vezes a gente não sabe o que pedir. E aí a gente reclama porque não recebeu. Mas, às vezes, aquilo que a gente está pedindo não é o que vai edificar a nossa casa. E, muitas vezes, vai trazer uma distância da gente com Deus. Muitas vezes, eu estava aqui em oração e tinha tanta coisa na cabeça que eu nem sabia o que pedir. Mas Deus ele sabia exatamente o que eu precisava. E tudo que eu precisava, Ele me deu. E muitas vezes também eu sentava ali e eu não tinha uma oração. Então eu me agradecia a Deus por tantas coisas quanto Ele tinha feito. E sempre Deus ele levantava alguém com uma oração bonita a favor da minha família. E ali eu começava a orar também por aquela pessoa. E ali Deus ele transformava o meu dia.
Nesses momentos eu agradeço a Deus por tudo, tudo mesmo. Mas entenda que mesmo que você não saiba, assim, que você não entenda ali o que está acontecendo na sua vida, Deus ele é um Deus que ele sabe de tudo. E Ele sempre trabalha a nosso favor, porque tudo coopera para o nosso bem. Tudo que é de Deus, Ele coopera para o nosso bem. E eu só tenho até aqui, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.